presidente libanês Joseph Aoun expressou uma esperança cautelosa em relação ao acordo entre Washington e Teherã, dizendo que isso também poderia pôr fim, de forma definitiva, ao conflito entre Israel e o Hezbollah. Segundo mediadores paquistaneses e autoridades iranianas, o cessar-fogo abrange todas as frentes, inclusive o Líbano. Não há nenhuma declaração oficial dos Estados Unidos e Israel afirma que não. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que as forças de defesa de Israel ficarão nas zonas de segurança no Líbano, Síria e Gaza e alertou: se o Irã atacar Israel devido aos eventos no Líbano, responderemos com toda a nossa força. Há relatos libaneses de ataques israelenses no sul do Líbano. Veja o que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse sobre a ligação entre as duas frentes. Quero destacar que o Líbano e o fim da guerra lá são parte essencial do entendimento para encerrar o conflito. Já mostramos antes nossa determinação nesse ponto. O fim da guerra e o cessar-fogo no Líbano foram acordados em 8 de abril. Provamos na prática que levamos isso a sério. Estamos com David Daoud, pesquisador sênior sobre Hezbollah e Líbano, da Fundação para a Defesa das Democracias. David, o que esse momento significa para o Líbano? Se o Irã ligar a questão libanesa ao acordo, isso ocorre às custas do presidente e do primeiro-ministro do Líbano, pois até agora não conseguiram garantir um cessar-fogo nessas negociações diretas com Israel. Então, em termos gerais, isso enfraquece o Estado libanês? Obrigado por me receberem. Ótima pergunta. Honestamente, eu não sei, porque vimos muita retórica do presidente Aoun e do primeiro-ministro Nohaf Salam no sentido de afirmar a soberania. Essa é uma mudança bem-vinda em relação aos antecessores. Quero dizer, o ex-presidente Michel Aoun sempre se mostrava indiferente quando o Irã deixava claro que não ligava para a soberania do Líbano. É preciso dar algum crédito ao presidente Aoun, mas eles foram inconsistentes. Tanto ele quanto o primeiro-ministro Nohaf Salam disseram em alguns momentos que o rumo das negociações entre Líbano e Israel não pode ser totalmente separado do processo de Islamabad. E acho que estou citando o primeiro-ministro Noah Salam aqui, que se refere, como você sabe, às negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Então, existe esse elemento. Mas mesmo que o cessar-fogo fosse alcançado por meio da mediação dos Estados Unidos na negociação entre Israel e Líbano, na prática, que diferença isso faz quando o Líbano continua, pelo que podemos perceber, sem vontade e sem capacidade de conter o Hezbollah? Quando o primeiro-ministro Noah Salam afirmou recentemente que o desarmamento deve ser tratado internamente, ou seja, o Líbano tenta dialogar com o Hezbollah e pedir seu desarmamento, mas o Hezbollah recusa, o que isso muda? Qual é o sentido de sequer falar sobre o Líbano, sobre a soberania libanesa, mesmo que ela seja alcançada bilateralmente, mesmo que um cessar-fogo seja alcançado entre Jerusalém e Beirute, quando você, como Beirute, não quer ou não consegue cumprir o elemento mais básico da soberania, que é controlar o seu próprio território? Esqueça o Irã. Vamos fingir que o Hezbollah não é afiliado ao Irã. É um ator no Líbano que não obedece ao Estado, impossível de controlar. O resto é só fachada, na minha opinião. Bem, ao analisarmos o acordo, se as sanções forem retiradas do Irã, como o regime usaria isso para voltar a financiar o Hezbollah? E agora, o quanto o Hezbollah precisa desse apoio do Irã após os ataques diários de Israel? Acho que não devemos superestimar o impacto dos ataques nas finanças do Hezbollah. Sei que há vozes, inclusive no campo anti-Hezbollah libanês, que querem exagerar o impacto dos problemas financeiros do Hezbollah. E nós ouvimos isso há anos, que o Hezbollah está em colapso financeiro. Quero dizer, sempre que eles reorganizam algum tipo de órgão interno e assim por diante. Eu acho que o Hezbollah, veja, eles estão limitados? Claro. Eles estão à beira de um colapso financeiro? Absolutamente não. O Irã, os fundos que serão liberados, os fundos iranianos que serão liberados definitivamente, vão ajudar o Hezbollah, seja qual for esse valor no final. O Hezbollah não vai precisar de muito do Irã. Eles sabem guerrear e sobreviver com pouco dinheiro. Mas também, não vamos esquecer que o Irã não é a única fonte de financiamento do Hezbollah. Por decisão do Irã, porque o Irã quer que o Hezbollah seja, em última análise, um ator autônomo que seja leal ao Irã. Não porque recebe armas ou fundos, mas por causa da ideologia. O Hezbollah criou fontes autônomas de financiamento no Líbano e no exterior ao longo dos anos. Algumas fontes são ilegítimas, como crimes que envolvem o Hezbollah, drogas, contrabando de armas, lavagem de dinheiro, entre outros.
Outras têm natureza diferente. Se não fossem ligadas a uma organização terrorista, seriam legítimas. Algumas têm doações do exterior. Então, o Hezbollah tem seus próprios canais de financiamento e a conta que ele precisa pagar não é absurdamente alta. Eles têm reconstrução para lidar, mas isso não chega a dezenas de bilhões de dólares, é cerca de 11 a 12 bilhões. O Hezbollah só precisa continuar assim para se manter. E em termos de construir e reconstruir suas poderosas capacidades militares, eles estão contando com FTVs. Não é preciso muito dinheiro para reconstruir a capacidade militar deles. O verdadeiro desafio para o Hezbollah vai ser a reestruturação organizacional. Lá vamos ver o Irã ajudar, como vimos nos últimos 15 meses, antes da guerra recomeçar, e manter os xiitas do lado deles, certo? Isso pode ser feito distribuindo dinheiro ao longo do tempo, em pequenas quantidades ou lotes. Bem, como a Síria entra nessa história? Especialmente se Israel está sendo contido, por assim dizer, quando se trata de enfrentar totalmente o Hezbollah? Trump vinha pressionando a Síria para fazer mais para conter o Hezbollah, mas isso ainda é uma prioridade. Especialmente se estão tentando conter Israel, Trump pode mudar o foco para a Síria? Olha, eu acho que a Síria pode ser um ator benéfico. Um colega meu, Ahmed Shauri, e eu acabamos de detalhar em um artigo exatamente como a Síria pode ajudar. A Síria demonstrou desinteresse em entrar no Líbano, em basicamente reocupar o Líbano. Eu acho que isso é positivo. E a Síria demonstrou sua disposição em interceptar remessas de fundos e armas para o Hezbollah. Temos visto interceptações rotineiras. O problema é que a Síria segue fragmentada após a guerra civil. As novas autoridades ainda não consolidaram o controle do território, quer você confie nelas ou não. Acho que realmente odeiam o Hezbollah, há um ódio sectário. Há anos de sangue que o Hezbollah derramou na Síria, então eles têm animosidade em relação ao Hezbollah. Não acho que eles queiram fechar os olhos para o Hezbollah de forma voluntária, mas, novamente, a Síria continua fragmentada. As autoridades são novas. A capacidade deles de consolidar o controle sobre seu território é limitada por seus meios finitos e muito restritos. E você tem tensões etnossectárias que estão afastando do centro. Os drusos no sul, os curdos, os alauítas. Então, todos esses fatores juntos estão impedindo a Síria, apesar de sua disposição, de ter a capacidade, o que é meio que o inverso do Líbano, que eu diria que tem essa capacidade. As forças armadas libanesas atualmente são mais capazes que o Hezbollah, mas não têm vontade de enfrentá-lo pelas possíveis consequências. Com a Síria, ocorre o oposto. É uma disponibilidade de vontade e uma falta de recursos. David Daoud, é um prazer tê-lo hoje na I24 News em inglês. Gosto muito dos seus comentários. Obrigado. De volta ao estúdio, sigo com o ex-embaixador de Israel no Reino Unido, Mark Regev, e agora também com o analista de segurança Jonathan Regev. Embaixador Regev, quero começar com você sobre o que esperamos daqui para frente, esse período de negociação de 60 dias em relação à questão do Líbano. Como Israel pode convencer Washington de que precisa manter a liberdade de ação para enfrentar esse grupo terrorista apoiado pelo Irã? Como você sabe, melhor do que a maioria, Israel continua presente no sul do Líbano hoje, até e em alguns lugares além do rio Litani. Agora, o cessar-fogo, pelo que entendi e como foi dito, os americanos apoiam essa posição, é que Israel pode permanecer no sul do Líbano, consolidar nosso controle lá e destruir a infraestrutura do Hezbollah. E claro, se o Hezbollah nos atacar, podemos responder. Acho que é fácil dizer que Israel tem direito de se defender. Mas o que aconteceu há um dia, quando Israel atingiu o bairro Dahia, no sul de Beirute, em resposta ao fogo do Hezbollah, mostra que não são apenas palavras, são ações. Agora, pelo menos publicamente, Trump se desvinculou desse ataque em Beirute feito por Israel em resposta ao lançamento de mísseis contra Israel. E por isso eu diria que não é importante apenas o que Israel diz, mas o que Israel fez. Estabelecemos um limite claro e afirmamos que, com ou sem cessar-fogo, Israel agirá para se defender do Hezbollah, não sendo só palavras, mas ações, mesmo sem total concordância dos Estados Unidos. E estamos entrando nesse novo mundo de cessar-fogo com esse entendimento, com essa estrutura. Israel vai agir contra o Hezbollah quando precisarmos fazer isso para nos proteger. Bem, ainda assim, os cidadãos libaneses hoje, Jonathan, já vimos imagens deles retornando a algumas das cidades e vilarejos evacuados no sul do Líbano, onde as FDI estavam operando. Isso ameaça quem agora? Isso é responsabilidade das FDI
ou das Forças Armadas libanesas? Para quem isso causa mais dilema ao lidar com essa área onde o Hezbollah se infiltrou? O problema com esses acordos é que há muitos furos. É o mesmo com Gaza, por exemplo. Existe um acordo, há algum tipo de memorando de entendimento, mas há muitos furos, muitas perguntas que não têm resposta. O que acontece com essas pessoas, por exemplo? Por um lado, essa é a casa delas, essas são as vilas delas. Por outro lado, sabemos que o Hezbollah usou essas vilas como base de comando avançada para se infiltrar em Israel. Isso já foi descoberto várias vezes. O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou hoje cedo que Israel manterá essas áreas. E não só isso, vai manter essas áreas livres de população e livres de infraestrutura terrorista. Então, como vai ser? Ouvimos que houve alguns disparos contra essas pessoas que estão voltando, não para matar ninguém, mas para impedir que as pessoas retornem. Também ouvimos que houve alguns bloqueios do exército libanês impedindo que eles voltassem. Mas estamos falando de centenas de milhares de pessoas que eventualmente vão voltar, apoiadas, é claro, e incentivadas pelo Hezbollah a fazer isso. Muitas perguntas e nenhuma resposta. Acho que começando com uma pergunta se o exército israelense vai permanecer na área, do ponto de vista de Israel, a resposta para isso é absolutamente sim. E quanto às Forças Armadas libanesas, mesmo que quisessem entrar em alguns dos lugares que Israel deixou, temos essas zonas piloto. Isso deveria estar envolvido no cessar-fogo mais recente, que foi intermediado entre Washington, Israel e Líbano. Estamos vendo algum sucesso nessas zonas piloto até agora, com as Forças Armadas libanesas realmente garantindo que o Hezbollah não está retornando a essas áreas ao sul do rio Litani? Não estamos vendo nenhum sucesso e eu acho que isso já estava fadado ao fracasso desde o início, mas certamente agora, porque mais uma vez esse acordo levanta muitas questões. Mas uma coisa é clara, e é que o Hezbollah, mais uma vez, recuperou um grande poder no Líbano porque tem uma potência regional apoiando. Eu acho que a ameaça iraniana de retaliar contra qualquer um que ataque posições do Hezbollah é direcionada a Israel, mas não só a Israel. Porque as discussões entre Israel e Líbano nos Estados Unidos pediram algum tipo de desarmamento do Hezbollah pelo exército libanês. O Irã afirmou: quem enfrentar o Hezbollah sofrerá retaliação. Então, como isso pode dar certo? Pode dar certo. Analista de segurança Jonathan Regev aprecia muito sua experiência.